moleques de boa! Sejam bem-vindos ao primeiro de talvez vários vídeos respondendo perguntas de Five Nights at Freddy's. Eu sei que muitos de vocês já se perderam na história, e com razão. Se você se perdeu, não se sinta culpado ou culpada, porque o que veio de informação até agora não é brincadeira. Foram vários jogos lançados até agora, teremos mais jogos chegando ainda esse ano, e a história só fica cada vez uma bola de neve cada vez maior. Então agora nós vamos responder algumas perguntas para vocês. Eu fiz um post ali na aba comunidade perguntando quais eram as principais perguntas de vocês acerca da história de Five Nights at Freddy's. Agora eu vou responder algumas delas. Se der certo esse vídeo, ou seja, se tiver muito like e muita visualização, eu vou trazer uma segunda parte com mais perguntas de vocês. Você já deixa o like agora. Vai agora ali embaixo e deixa o like. E se você não for inscrito ou inscrita, já se inscreva agora, beleza? Vamos começar a ler algumas das perguntas de vocês. Lembrando que eu priorizei perguntas sobre a história. Então perguntas do tipo, qual é o meu FNAF preferido, qual é o meu animatronic preferido, eu não vou responder. Eu vou fazer perguntas mais pertinentes à comunidade como um todo. Como, por exemplo, a do Santi Alvin. Existe uma coisa que eu não entendo, porque o modelo da Scrap Baby é diferente do da Circus Baby. Eu acredito que o que ele deve estar se referindo é porque em FNAF Sister Location o modelo da Baby é um, e depois em FNAF 6 o modelo da Baby é outro. É um modelo que tem uma garra, é um modelo que tem patins embaixo dos pés dela e tá todo, sabe, todo rasgado, todo destruído. Santi Alvin, eu acredito que essa mudança tenha dois motivos. A primeira delas seria meramente uma mudança estética que o Scott quis fazer de um jogo para o outro para não trazer 100% o mesmo animatronic. E o segundo motivo daí já tem a ver com a história, como o Scott encaixou essa mudança na história. Pois bem, vamos lembrar que a Baby, depois que ela entra no corpo do Michael Afton, ela é ejetada para fora. E ela mesma, quando é ejetada, ela fala para o Ennard que ela consegue se consertar sozinha. Então depois que ela é ejetada, ela acaba dando um jeito de conseguir uma nova carcaça para ela. E como ela é um robô, ela não é um mecânico ou alguém especializado em fazer animatronics, ela pega uma carcaça mais destruída, ela pega uma garra, ela pega partes de outros robôs que eram usados para outras coisas. É por isso que ela tem um visual diferente em FNAF 6, porque ela mesma se consertou usando outras partes animatrônicas. Talvez até outras partes de outras babies que teriam sido construídas por William Afton antes de tudo isso acontecer, não se sabe. Games Jogos perguntou, o que tem dentro do baú de FNAF 4? Essa pergunta até hoje não tem uma resposta. A única coisa que a gente sabe sobre esse baú de Five Nights at Freddy's 4 é que Scott confirmou através da entrevista que ele deu por Dolko, depois o Dolko passar a noite 50-20 da Ultimate Custom Night, que o conteúdo que tinha dentro do baú de FNAF 4 mudou. Ele era uma coisa, depois virou outra e foi mudando ao longo dos tempos. Então, apesar da gente não saber 100% o que tinha dentro daquela caixa de FNAF 4 ou o que tem hoje, a gente sabe que é um conteúdo que foi mudando ao longo dos tempos. Não é a mesma coisa de quando Scott lançou Five Nights at Freddy's 4. Lá naquela época ele tinha outra coisa em mente. Lipe Dorgado, estive pensando aqui, os animatronics de FNAF 4 são apenas imaginações da criança de FNAF 4, e já na Ultimate Custom Night temos lá os Nightmare Animatronics. Sabendo isso, como que os Nightmare Animatronics estão na Ultimate Custom Night, já que ela seria, em teoria, o pesadelo de William Afton? Como que o William Afton estaria vendo os Nightmare Animatronics se eles são na verdade um pesadelo do seu filho? Ótima pergunta, e inclusive eu queria dizer que a gente já respondeu ela, entre aspas, respondeu ela num dos nossos últimos vídeos de teoria que foi lançado 1 ou 2 meses atrás, que na verdade o que explicaria isso daí, porque se fosse realmente só ilusões do Michael Afton, seria muito difícil o William Afton vê-las, né, na Ultimate Custom Night, no seu inferno, no seu purgatório. Mas tem uma teoria de que esses animatronics de Five Nights at Freddy's 4 sejam reais, que eles sejam animatronics com discos de ilusão dentro deles, que o William Afton tenha feito para assustar o seu filho de propósito. E seria por isso que o filho dele enxerga eles como monstruosidades, por causa do disco de ilusão que teria dentro deles. Claro, isso também abre uma pergunta, porque afinal, como é que o William Afton no purgatório dele veria exatamente a mesma ilusão que o seu filho via quando criança?
criança? Bem, isso poderia ser explicado basicamente de duas formas. A primeira delas seria que o próprio Michael Afton, aquele que sofreu essas alucinações em FNAF 4, esteja replicando essas alucinações para o próprio para o próprio William Afton, desculpa. Ou então o próprio William Afton está sofrendo do que o filho dele sofria, porque ele, o William Afton, sabia que aqueles animatronics seriam vistos como monstros. O próprio William Afton poderia ter feito uma frequência sonora sabendo que aqueles animatronics seriam exatamente aqueles monstros que se vê em FNAF 4. São explicações complexas, eu sei, mas se a gente parar pra pensar, elas também não fazem muita diferença. Vamos lembrar que a Ultimate Custom Night não foi 100% feita só por história, ela foi feita para ter, entre aspas, todos os animatronics até agora, com exceção de alguns. Moonstorm 6 perguntou: bem, se não me falha a memória, Golden Freddy aparece no final da Ultimate Custom Night se balançando descontroladamente. Mesmo com os avisos de Old Man Consequences, Golden Freddy ainda persiste em atormentar William. Então isso quer dizer que Golden Freddy não quer ir embora? Que essa criança não teve um final feliz, não importa o que nós tentarmos fazer? Não, não é bem por aí. Na verdade, o Golden Freddy, ele aparece se contorcendo, mas ele está aos poucos indo embora. Ele aparece se contorcendo, até que o momento ele vai tão longe que ele não aparece mais na tela. Eu acredito que isso tenha sido feito como uma maneira de mostrar que, apesar de aquela criança querer com todas as forças que o William Afton continue sofrendo para sempre, na verdade ele está deixando aquilo simplesmente passar. Ele está aprendendo a superar aquilo, por mais que ele não queira, por mais que a coisa que ele mais queira é fazer o William Afton sofrer, ele sabe que ele tem que deixar tudo isso para trás para ele poder descansar em paz. O próprio Old Man Consequences fala isso para ele. Então encara aquela contorção do Golden Freddy como uma maneira de ele entender, por mais que ele não queira, que ele tem que deixar o William Afton descansar em paz também. Marina Fernandes Bulgarelli: o FNAF Ultimate Custom Night faz parte de toda a história? Marina, nós entendemos que sim, porque o Ultimate Custom Night tem muitas falas, muitos easter eggs, muitas informações sobre a história no geral, sem contar os gritos que a gente vê lá no minigame do Old Man Consequences, do negócio do Golden Freddy, das falas, principalmente dos Nightmare Animatronics para o seu personagem. Tudo leva a crer que a Ultimate Custom Night mostra nós no papel de William Afton, o assassino de todas as crianças, no nosso purgatório, no inferno. É basicamente como o assassino das crianças está se virando no inferno, que ele próprio causou na vida das crianças, e agora ele está sofrendo, pagando pelos crimes que ele cometeu em vida. Vortes BR: tio Souzones, em referência a FNAF 1, qual seria o motivo do Purple Guy ter matado aquelas crianças? Existem várias teorias que falam acerca disso. Algumas dizem que o Purple Guy é simplesmente um psicopata que gosta de matar crianças, mas depois de termos basicamente FNAF Sister Location, a gente começou a ir por outras vertentes. Uma das teorias mais aceitas é que, apesar de não se saber direito o porquê disso, William Afton estaria matando essas crianças para fazer experimentos, porque ele, William Afton, perdeu uma filha para um animatronic, que é a Baby, e ele está tentando de todas as formas fazê-la sair da Baby, tirar ela de lá de dentro, tirar a alma dela, ou o que sobrou dela, o que em inglês a gente chama de remnant. E aí muitas teorias fortificam esse lado de que essas crianças de Five Nights at Freddy's 1, que deram a origem a Freddy, Chica, Foxy e Bonnie, estão, na verdade, como parte de experimentos do próprio William Afton para essa finalidade. Mas se você procurar na internet, vão ter várias outras teorias, porque existem várias teorias, muitas delas coerentes acerca do porquê que o William Afton mata essas crianças. Mas uma coisa a gente pode concordar, né? Eu não acredito que seja simplesmente porque ele é um psicopata. É meio tosco isso. Eu não creio que ele mate só por ser um psicopata, não. Não que ele não seja, tá? Calma. Beto Plays. Renan, por que o Golden Freddy se teletransporta? Existem dois motivos básicos que a comunidade aceita bastante. O primeiro, que é porque ele é um animatronic espectral, que ele é um dos animatronics mais especiais de toda a série, e por causa disso ele tem uma aparição mais fantasmagórica,
que ele tenha algo mais relacionado a uma alma mais amargurada e que por isso ele consegue se teletransportar. A outra, e que também faz mais sentido, é porque Golden Freddy era uma fantasia e não era um animatronic propriamente dito. O Golden Freddy é o Fredbear e o Fredbear é da época do Fredbear Family Diner. Naquela época, os funcionários poderiam entrar nas fantasias além de elas se transformarem em animatronics. Então o Golden Freddy, a criança que habita o Golden Freddy, teria sido colocada lá enquanto o Golden Freddy estava em modo de vestimenta. Essa é uma teoria bastante aceita ao longo do mundo, a comunidade gosta muito dessa teoria do porquê que o Golden Freddy é uma carcaça e não um animatronic que anda por aí normalmente. Não pode dizer que ela está 100% certa porque é Five Nights at Freddy's, não tem como a gente dar uma resposta 100% certa para a grande maioria das coisas, mas essa aí é uma das teorias mais fortes acerca do porquê que o Golden Freddy se movimenta por aí, flutua e tal. Isaac Orsino, tio Souzones, as crianças ainda estão habitando os animatronics? Então, Isaac, depois de Five Nights at Freddy's 6, o nosso personagem principal, juntamente com o Henry, faz tudo ter um fim. Para quem não sabe, as almas das crianças que estavam nos animatronics agora estão todas no Molten Freddy, que é o Energy e a junção de todos os outros animatronics juntos. Eles estão ali naquele animatronic chamado Molten Freddy. Apenas alguns não estão ali, que é o que está na Baby, a Elizabeth, que também está dentro do restaurante, e a Puppet, que também está dentro do restaurante, trancafiada dentro do Lefty. Juntamente deles está o William Afton dentro da carcaça de Springtrap, e todos eles são queimados junto com o restaurante. E depois de queimados, eles aparentemente são colocados para descansar. Suas almas ficam livres das carcaças animatrônicas. Então não, Isaac, as crianças não estão mais habitando os corpos dos animatronics. Elas estão agora ascendendo para outro nível espiritual. Gustavo Banac Ribas, qual personagem morreu para virar a Vengeful Spirit? Tem pessoas que dizem que a Vengeful Spirit seja o Golden Freddy, que seja um outro nome para o Golden Freddy, basicamente, que Vengeful Spirit tenha sido apenas um nome que o Scott colocou no Voices.com para não levantar suspeitas. Basicamente, muitas pessoas acham que a Vengeful Spirit, por consequência, seja a Cassidy, também conhecida como Golden Freddy, mas a Vengeful Spirit realmente é um personagem cheio de mistérios ainda na Ultimate Custom Night. Não tem como fazer uma afirmação 100% correta acerca dela. Katsumi Kanagushu, quem foi o animatronic da mordida de 87? Sempre fico em dúvida. Não temos uma resposta para isso, não sei se teremos tão cedo, porque o Scott Calton, depois de Five Nights at Freddy's 2, não deu mais detalhes acerca da mordida de 87. Ele tentou, eu tenho certeza que ele tentou com FNAF 4, eu tenho certeza que aquela mordida daquele animatronic era para ser a mordida de 87, mas eu tenho certeza também que ele se perdeu em algum momento da história e acabou desfazendo aquilo, dizendo, não, aquela não é a mordida de 87, é a mordida de 83, ah, droga, agora o que eu fiz, baguncei tudo. E não tem como saber, não tem como saber, a mordida de 87 infelizmente ficou para trás, ninguém dá muito mais bola para ela, infelizmente. Júlia Dantas, a Puppet é filha do Henry? Sim, ela é filha do Henry. Não se sabe ainda se o nome dela é de fato Charlie, como nos livros, mas sim, ela é filha do Henry. Anima-chan, em que parte da história foi descoberto que não é um sonho e quais foram os motivos? Anima-chan, basicamente depois de Sister Location, onde vários fatores externos a um sonho foram incluídos na história. Basicamente, Sister Location em diante, a teoria do sonho foi descartada. Muitos fatores externos interferiram na vida do menino que estaria tendo o sonho, então basicamente depois de FNAF 5 essa teoria foi descartada. Shiro Snow, os Rockstars têm alma? A princípio os Rockstars não têm alma nenhuma, e eles só dariam jumpscares na Ultimate Custom Night porque é um jogo que o Scott queria incluir todos os animatronics possíveis e aí ele acabou botando os Rockstars. Mas não, os Rockstars a princípio não têm alma nenhuma. Pode ser que eles tenham sido possuídos por alguma alma de alguns dos experimentos do William Afton ao longo desses anos. Eu acho bastante improvável. Eu não apostaria nisso. A lenda de Rafas. Na quarta noite do primeiro jogo, ouvimos o Phone Guy, o homem do telefone, ser atacado por Bonnie, Chica, Freddy, Foxy e o Golden Freddy.
Porém, no terceiro jogo da franquia, no minigame em que o Purple Guy morre, os animatronics estão destruídos e ele é atacado pelos espíritos das crianças. Minha pergunta é: como o Phone Guy foi atacado pelos animatronics na fita da quarta noite do FNAF 1, se no minigame do FNAF 3, o Purple Guy, que é o suposto homem do telefone, é atacado pelos espíritos das crianças? Eu tenho duas respostas para essa sua pergunta. A primeira delas é: se o homem do telefone e o homem de roxo são a mesma pessoa. Aí essa resposta que eu vou te dar é basicamente a resposta que eu dou na minha parte 3 da verdadeira história de Five Nights at Freddy's, que no momento em que ele é atacado pelos outros animatronics, ele não de fato morre, ele consegue fugir, ele vai até aquele lugar em que ele é encurralado pelos espíritos e aí ele entra para dentro da fantasia de Springtrap. Então, no caso, teria a ligação e logo depois aconteceria o que aconteceu no minigame de FNAF 3. Agora, a outra pergunta, que é: caso o homem do telefone não seja o homem de roxo, bem, a sua pergunta já está respondida na própria pergunta. Eles não são a mesma pessoa, o que abriria a possibilidade de os dois fatos acontecerem em momentos diferentes. Rockstar Bonnie fez uma pergunta muito pertinente: o que é Remnant? Remnant é uma palavra em inglês que foi primeiramente sugerida pelo MattPat do canal The Game Theorists. Eu não lembro basicamente uma tradução boa para ela em português, se eu lembrar eu vou botar aqui, mas basicamente o Remnant é um líquido místico, digamos assim, é uma substância que é extraída do corpo de crianças e que contém as suas almas. Então basicamente o Remnant é uma alma de uma pessoa, é uma alma que você pode malhar, que você pode tocar, que você pode colocar em algum lugar e que você pode inclusive tirar de outros animatronics. Por exemplo, em Five Nights at Freddy's The Fourth Closet, o terceiro livro de Five Nights at Freddy's, o próprio William Afton retira Remnant dos corpos de animatronics que eram antes de morrerem crianças. Entendeu? Isso é Remnant. Toda vez que vocês ouvirem a palavra Remnant, estamos falando de almas de pessoas, consequentemente crianças, no caso de Five Nights at Freddy's. Esse primeiro vídeo ficou bem grande, quero agradecer a todos que participaram, e se vocês querem uma parte 2, comentem aqui embaixo e também não se esqueçam de deixar muito like aqui nesse vídeo, beleza? Me siga no Instagram, @RenanSouzones. Torne-se membro, perguntas de membro serão priorizadas. Tamo junto.